Salve, salve família! Como vocês estão? Todos bem? Aqui Felipe Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PodPai. Canal onde vocês já sabem, nós vamos discutir sobre paternidade, carreira, assistindo aos filmes que a criançada mais gosta. E o vídeo de hoje é muito especial, porque é um vídeo homenagem ao dia 20 de novembro. Aqui no Brasil, nós conhecemos o mês de novembro como o mês da consciência negra, comemorado principalmente no dia 20 de novembro, que é o dia de morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande personagem da história brasileira, ainda pouco conhecido e pouco estudado, mas que tem uma grande representatividade, principalmente para metade do país, para a grande parcela da população brasileira, que são os negros, soma de pretos e pardos. E por que nós estamos discutindo isso aqui num vídeo que se destina a falar sobre carreira e paternidade? Bom, vamos lá. É o fato que as empresas que possuam seus quadros, principalmente quadros de liderança mais diversos, principalmente focado na diversidade racial, têm uma alta probabilidade de obtenção de lucros. Fora isso, a gente sabe, é notório, que a sociedade está mudando, buscando por maior diversidade e inclusão. E isso se traduz em poder de compra. A população negra hoje no Brasil concentra mais de 1,5 trilhão de reais em poder de compra. E óbvio que eles querem consumir produtos e serviços onde eles se veem representados. Além disso, a gente sabe que, infelizmente, ainda dentro das empresas, as lideranças não são compostas por pessoas negras. A maioria ainda são de pessoas não negras. Então já estamos vendo um grande movimento, e aí vocês podem pesquisar em sites como Valor, Exame, DCI, enfim, diversos outros portais de negócios e carreira, que as empresas estão buscando um movimento para fomentar, para potencializar isso dentro dos seus quadros. E é extremamente importante que esse debate sobre a igualdade racial comece dentro de casa, comece com as nossas crianças, principalmente se elas puderem já ter contato com personagens negros como protagonistas, que tenham seus arcos de desenvolvimento e que tenham sim as suas histórias a serem contadas. Infelizmente, na teledramaturgia brasileira, principalmente em novelas e seriados, nós ainda não chegamos a este ponto. Tivemos o Mr. Brown, personagem inesquecível do Lázaro Ramos recentemente, mas nós não temos ainda grandes personagens, principalmente em novela, que é o principal conteúdo consumido aqui pelo brasileiro, com personagens negros ou com protagonistas negros. Então, para fazer esse especial, eu fui buscar nos filmes que a criançada mais assiste, ou eu também, não vou mentir, personagens negros. E eu vim trazer a história não de um, nem de dois, talvez 3. 5 personagens negros que são protagonistas das suas histórias. O que me fez escolher exatamente estes 5 personagens? Primeiro, porque eles são personagens de grande massa, ou seja, grandes volumes de pessoas, independente de serem fãs ou não do personagem ou da história, têm acesso a esses personagens. Seja pelas plataformas de streaming, seja pela televisão aberta, seja pelos filmes no cinema. Segundo, porque eles retratam personagens que, por mais que tenham superpoderes, ou seja, estão um pouco mais afastados da realidade, vivem um dia a dia que é totalmente possível de ser encontrado. São pessoas que têm as suas vidas cotidianas comuns, coloco entre aspas comuns, porque alguns deles são estudantes, outros moram em bairros de periferia, todos eles já passaram por alguma situação de constrangimento racial causado pela sua cor de pele, e um deles em especial nos mostra como poderia ser o continente africano se não tivesse a colonização europeia. Então vamos lá, o primeiro personagem que eu escolhi para compartilhar com vocês é o Luke Cage. Luke Cage, para quem não conhece, nasceu nos quadrinhos, ele é um personagem da Marvel, que nasceu em 1972. E o que o torna especial? Ele foi o primeiro quadrinho, o primeiro protagonista super-herói negro a ter um quadrinho próprio. Sim, para quem pensa que o Pantera Negra foi o primeiro a ter o quadrinho próprio, se engana. O Luke Cage teve o quadrinho próprio dele antes do Pantera Negra, que apareceu como um personagem em outras histórias, como o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Já volto nele. Luke Cage mora no Harlem, um bairro predominantemente negro lá nos Estados Unidos. E ele foi um ex-presidiário que foi condenado de maneira injusta.
Algo que é, infelizmente, muito corriqueiro lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Infelizmente, a força policial afeta de maneira muito particular os homens negros. E isso acaba se traduzindo em condenações injustas, que foi o caso do Luke Cage. Ele acabou participando de um experimento, voluntariamente, que o trouxe, que o entregou, né, o agregou superpoderes, como super força e pele indestrutível. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Luke Cage, recomendo que assista o seriado próprio que ele teve na Netflix e depois o seriado chamado Os Defensores, onde ele faz parte de um grupo de super-heróis chamados de super-heróis urbanos, né? Aqueles que cuidam de cidades verdadeiras, como Nova York, enfim, dentro das ações ali do grupo. Bom, se o primeiro personagem é um super-herói da Marvel, o segundo personagem é um super-herói da DC, principal editora concorrente da Marvel aí no mundo, né? Não só dos Estados Unidos, mas no mundo também, que é o Raio Negro. Raio Negro, para quem não conhece, é um super-herói que tem, como o próprio nome diz, né, os poderes de emitir raios e energia, e que teve duas representações. A primeira nos gibis, onde ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito senador e aí por uma série de acontecimentos ele acabou sendo eleito, né, ou empossado como presidente dos Estados Unidos. E talvez o formato que mais trouxe divulgação, mais trouxe exposição para ele, que foi recentemente lançado pela CW lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente pode assistir pelo Netflix, o seriado, né, o seriado Raio Negro, que conta a história de um ex-professor. E ele é um herói, né? Ele foi um herói conhecido por todo mundo, que se aposentou, ficou 9 anos inativo, né, aposentado, e acabou se tornando diretor de escola. Mas por uma série de acontecimentos ele precisou voltar à ativa. O que é interessante nesse seriado? A primeira cena do primeiro capítulo, da primeira temporada, é um soco no estômago. Infelizmente é um caso de racismo policial contra um homem de bem, né, que foi julgado simplesmente pela sua cor de pele, sendo que ele era o super-herói que protegia aquela cidade. Então, recomendo que busque informações e assista também pelo Netflix. O terceiro já é um super-herói que fez parte da minha infância. E eu acredito que quem esteja assistindo, ou quem seja pai hoje em dia, também deve ter assistido, que é o Super Choque. Nós lembrávamos muito bem do Bom Dia e Companhia, né, do Sábado Animado, lá no SBT, onde a gente acompanhava as aventuras de talvez aquele jovem que nos representava, porque ele era um garoto de 14, 15 anos que adquiriu superpoderes. E era jovem, né? Então ele ia para a escola, ele também tentava conquistar as garotas, enfim, e foi muito bacana, muito divertido acompanhar as aventuras dele. Só para dar um pouco mais de detalhes, Super Choque, ele é um personagem também da DC, tanto é que em alguns capítulos existe um crossover entre ele e o Batman, o que pra mim é o melhor super-herói, então eu estava realizado quando assistia. E ele vem de uma família negra também dos Estados Unidos. O seu pai é policial e a sua mãe foi morta por uma bala perdida. Infelizmente também um cenário cada vez mais presente na realidade brasileira, né? Então nós já vimos aqui no Brasil casos como o da Agatha Félix, o do menino, do garoto João Vitor, e isso não livra nem os super-heróis de cenários como esse. Mas bom, melhor do que eu falar é vocês assistirem. Corre lá. O quarto super-herói dessa lista é um personagem que talvez seja o mais recente dessa lista toda que eu fiz. Mas também é aquele que ganhou um Oscar. O único dessa lista toda que já foi reconhecido como melhor obra, no caso, melhor animação pelo Oscar, que foi o Homem-Aranha no Aranhaverso. A gente está acostumado a ver o personagem do Homem-Aranha nos cinemas e mesmo nos quadrinhos, feito, né, encampado pelo Peter Parker. Um garoto nova-iorquino também, enfim, mas um garoto branco. Em 2011, se não me engano, se eu tiver errado a edição conserta aqui embaixo, a Marvel precisava dar uma modificada. E tem o universo Ultimate nos quadrinhos. O que eles fizeram, até para aproveitar o momento que estava ali com o Obama no auge, né, do seu governo e o movimento latino muito forte nos Estados Unidos, eles resolveram colocar o traje do Homem-Aranha, que é o super-herói da vizinhança, né, o parceirão da vizinhança, num garoto latino. Ele tem um pai negro, a mãe latina, e mora também nos bairros de Nova York, de uma família humilde nos bairros de Nova York.
A gente pode acompanhar um pouquinho melhor a história dele, o desenvolvimento dele, nesse filme, O Homem-Aranha no Aranhaverso, onde ele é o personagem principal. Por mais que o Peter Parker participe, a Gwen Stacy participe... O papo tá muito nerd, gente. Se tiver muito nerd, o pessoal não vai entender. Por mais que ele é acompanhado pela Gwen Stacy, pelo Peter Parker, ele é o personagem principal. E é interessante mostrar como ele lida com essa questão dos novos poderes. Mas o mais interessante é acompanhar no próprio gibi como a questão racial ainda é muito latente na cultura norte-americana, obviamente que aqui no Brasil também, e como ele lida, porque ele é, além de ser negro, ele é jovem. Então ele não tem a maturidade, ele não tem a experiência, a vivência que os outros personagens que eu citei aqui, né, o Luke Cage e o Raio Negro, têm. E o último personagem dessa lista, talvez não, com certeza o mais famoso de todos, é o Pantera Negra. Pantera Negra surgiu também nos gibis, né? Ele é uma publicação da editora Marvel, surgiu ali na década de 60, finalzinho da década de 60, começando da década de 70, aproveitando o momento do Blaxploitation. Blaxploitation foi um movimento cultural norte-americano que trouxe o protagonismo para os personagens negros, né? Para os protagonistas negros. Então é dessa época que a gente encontra filmes como Shaft, a gente encontra os próprios quadrinhos, no caso do Pantera Negra, e mais recentemente ele apareceu nos cinemas, fazendo 1 bilhão, eu vou repetir porque talvez vocês errem nas letras, 1 bilhão, letras não, números, 1 bilhão de faturamento ao redor do mundo, sendo um dos filmes mais rentáveis da Marvel. Pantera Negra, ele é o rei também, o T'Challa, ele também é rei de Wakanda, e o interessante é que este reino, Wakanda, nos mostra como seria um país africano, como seria todo o continente africano, se nós não tivéssemos sido colonizados pelas nações europeias, né? Então toda a questão de tecnologia, avanços tecnológicos, proteção à cultura, união dos povos, mesmo a questão não só da representatividade em cargos de poder, né? Então numa das cenas do filme da Marvel a gente vê o rei T'Challa falando numa conferência da ONU, mas principalmente essa questão da tolerância, né? Como os povos eles vivem em harmonia, mas cada um guardando os seus costumes, a sua cultura, o que é diferente do que a gente vê no continente africano hoje, ou pelo menos é as imagens que a gente recebe do continente africano hoje. Mas eles nos mostram uma Wakanda próspera, frutífera, altamente tecnológica, o país mais tecnológico do planeta, mas que, por uma escolha dos seus governantes, um país fechado. Recentemente o filme voltou à tona porque o personagem central no cinema, o ator Chadwick Boseman, acabou falecendo. E eles estavam às vésperas de gravar o segundo filme solo dele, né? O Pantera Negra apareceu também nos filmes dos Vingadores, no Capitão América Guerra Civil, e hoje movimenta milhões aí, não só no seu filme, mas também em produtos licenciados. O que eu acho mais interessante neste filme em específico? Neste personagem? É lindo de se ver crianças negras representadas, e existem diversos filmes, né, diversos trechos aí na internet, que a gente vê a festa que foi feita no cinema, quando aparece não só o Pantera Negra, mas o reino de Wakanda, a irmã dele, Shuri, enfim, as Milês Dorages, eu não sei se eu falei certo, bom, as Milês Dorages, enfim, que é a guarda real imperial composta exclusivamente por mulheres, né, todas elas mulheres negras, lindíssimas, fortes, competentes, então é muito bacana, só que além disso, é um personagem que não ficou restrito somente à população negra. Eu cansei de ver garotos e garotas não negros, né, pessoas brancas, pessoas orientais, vestindo a camiseta do super-herói, usando mochilas escolares do super-herói. Então isso mostra que o que faltava era a representatividade, porque isso vai atender não só a população que se vê ali no personagem, mas a todos ao redor. Bom, esses são alguns dos personagens, mas eu quero reforçar para vocês. O dia 20 de novembro é em memória de Zumbi dos Palmares. Então é importante que você, como pai, conheça a história deste super-herói brasileiro da vida real, que se não teve superpoderes, exerce uma influência enorme até os dias de hoje. E é importante compartilhar também com os seus filhos a questão de consumir conteúdos protagonizados por personagens negros. Além do cinema, além das histórias em quadrinhos que eu já comentei, nós temos livros, peças de teatro, temos seriados infantis, né? Então quem não se lembra do
Corey na Casa Branca, quem não se lembra das visões da Raven, enfim, também são voltados ao público infantil com personagens negros, e é muito importante que ao longo deste mês você consiga trazer isso à tona. Porque com certeza na sua empresa, no local onde você trabalha, isso já se faz presente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês possam compartilhar esse conteúdo com todos aqueles que são pais, que são tios, que são avós, ou que não são nada disso, mas que têm interesse em especial sobre a questão da cultura negra, sobre a questão do mercado de trabalho e principalmente que gostem de animações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.